Entrevista do dia. Na nossa entrevista de hoje, a gente vai conversar com o médico endocrinologista André Moreira. A gente vai falar sobre o consumo de chocolate, né? Inclusive que aumenta muito nessa época do ano. Doutor André Moreira, bem-vindo aqui ao Super N. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Um prazer estar aqui de novo com vocês, sempre participando, ajudando a população, trazendo informação nova, conhecimento e com vocês aí entretenimento junto com a sabedoria. Pois é, doutor. Eu, Adriana, já estou aqui, ansiosa pelos chocolates que as pessoas vão trazer. Até agora não recebi nenhum chocolate. O senhor acredita nisso, doutor? Mas eu queria saber o seguinte: há uma regra para esse consumo adequado de chocolate, principalmente nessa época do ano? Porque existe, de certa forma, uma grande quantidade, né? A gente recebe aquele tanto de ovos de Páscoa, barrinhas de chocolate, mas não precisa comer tudo de uma vez, né, doutor? O pessoal recebe o chocolate presente e na ânsia, na ansiedade, na vontade de comer aquilo, acaba comendo tudo de uma vez e depois tem as consequências, né, de passar mal. Depois tem dor de barriga, dor de cabeça, mal-estar, enjoo, vômito, tontura. E a gente pensa, logo, nos quilinhos a mais que a gente acaba tendo, né? Comendo o chocolate, é gordura, né? De alguma forma, tem caloria e a gente pensa nisso. Agora tem que ter alguns cuidados, né, doutor? Por exemplo, existe um tipo de chocolate que é melhor de se consumir em relação a outros. Queria que o senhor falasse também em relação aos diabéticos, né? Para procurar o tipo de chocolate correto para ser consumido. Existe uma forma também de compensar. Às vezes o chocolate pode ser compensado por outra coisa, né? Não necessariamente a gente precisa dar ovos de chocolate de presente. O que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? É verdade, Fernanda. A gente tem uma preocupação aí com as pessoas que são diabéticas, né? E às vezes até os não diabéticos, mas com tendência na família à obesidade e ao diabetes do tipo 2. A obesidade é sabido que leva aí ao diabetes do tipo 2 e consumo excessivo de calorias e principalmente de açúcares simples, ele propicia a aumento da glicose e, consequentemente, aí uma tendência maior ao diabetes. Então, o cacau não é ruim. É importante saber que o cacau é uma substância, inclusive era uma das especiarias que na antiguidade, né, o pessoal, os reis espanhóis descobriram, né, através das navegações, foi levada para a Europa. Então o cacau é uma substância nobre, é uma substância antioxidante, anti-inflamatória, com propriedades benéficas para o organismo humano. Então, desde aquele tempo passado, dos descobrimentos aí, né, da América, o cacau já tem sido muito cobiçado, sempre muito valorizado e presentes entre reis e entre a nobreza mesmo europeia. Hoje o cacau se popularizou, né, fizeram chocolate em grande escala, porém, para que ele ficasse mais palatável, eles colocaram açúcares, né, os açúcares são viciantes e isso leva como consequência o ganho de peso e o vício por essa substância. Então, porque todo organismo humano ele tem um sistema de recompensa, digamos assim, um sistema de recompensa hormonal. Não só no ser humano, mas todos os animais. Que quando você tem uma ação, no final dessa ação você tem uma recompensa com a liberação de hormônios do prazer. Então a gente pode colocar aí como exemplo as relações, né, as relações amorosas, o sexo, né, no final você tem o orgasmo como prazer, libera muitos hormônios de prazer. A gente tem o prazer por comer, que quando você come determinado alimento, às vezes você quer comer aquele doce de leite que era com coco, que era com mais moreninho, né, aquele mais douradinho, porque determinada substância libera determinado hormônio aí para poder ter um certo prazer.
Com exemplo, a gente tem aí, muita gente já ouviu falar das grávidas, que às vezes tem vontade de comer terra, né? Isso existe porque o organismo detecta a falta de uma substância no organismo, no caso o ferro, e leva aquela vontade intensa de comer. E com o chocolate não é diferente. O chocolate, ele leva à liberação de hormônios de prazer, endorfinas, a liberação de serotonina, que são hormônios que acalmam, que dão relaxamento. O problema é, se você fica viciado nisso, né, e ele leva esse vício, principalmente o açúcar, você passa a comer todo dia. E o comer diariamente leva ao ganho de peso. E o ganho de peso leva às outras consequências, diabetes do tipo 2, pode aumentar a pressão, pode aumentar o colesterol, e pode levar a síndrome de ovários policísticos na mulher, problemas ortopédicos, desgastes, artroses, dores, né, articulares, dores ósseas e os problemas psiquiátricos, né, de ansiedade, tristeza, baixa autoestima com o ganho do peso. Então, acaba sendo um ciclo vicioso, né? A pessoa come para liberar um hormônio de prazer e no dia seguinte ela está triste, insatisfeita, porque acabou o hormônio, então ela precisa comer de novo. E outra coisa além, ela ganha peso e começa a ter baixa autoestima. E vira um ciclo vicioso, né? Em relação, por exemplo, a alternativas, eu ouço muito em falar em alfarroba. Os nutricionistas adoram, né? Principalmente quando a gente procura uma alternativa doce na alimentação. Seria uma possibilidade ideal, assim, para se substituir o chocolate? Porque o sabor é um pouco semelhante, né, doutor? Sim, o sabor é parecido, mas a questão não é a substituição do cacau pela alfarroba. A questão é o açúcar. Sim. O problema de tudo é o açúcar. Então, se a pessoa consumisse um chocolate que é mais puro, essa pessoa ela teria menor problema causado pelo açúcar. Porque a gente tem também a alfarroba, né, e alguns produtos com ela que são acrescidos de açúcar, e aí a gente cairia no mesmo problema do chocolate. Só que hoje a gente tende já na linha mais natural cortar o açúcar, cortar o excesso de doce, e por isso muitos desses outros chocolates, da alfarroba mesmo, ou desses outros compostos, eles já vêm com adoçantes. E como adoçante, né, a gente evita os adoçantes artificiais porque há estudos de propensão a longo prazo duvidosos em relação ao câncer. Então, alguns adoçantes, às vezes, que são permitidos aqui no Brasil, nos Estados Unidos já tinham sido banidos, mas a indústria alimentícia tem um lobby muito forte e que leva a voltar eles para o mercado e a vender como se não causassem problemas de saúde. Mas são adoçantes artificiais, são adoçantes que podem aí levar a prejuízo. Todo dia a gente está descobrindo um medicamento antigo que a gente usava e que leva ao câncer. Um dos exemplos que nossos ouvintes já devem ter conhecimento ou antigamente já usaram, né, provavelmente, é a ranitidina. A ranitidina para tirar a acidez estomacal. Então, assim, foi um medicamento usado muitos anos e, de repente, sumiu do mercado, não se falou por quê, não se sabe a causa, mas a causa foi que pesquisas indicaram que a ranitidina pudesse levar ao câncer e foi proibida no Brasil. Hoje não existe ranitidina no Brasil mais. Sim. Agora, tem nossos ouvintes aqui participando. A Lúcia, por exemplo, aqui do Riacho, Jardim Riacho em Contagem, está perguntando sobre o chocolate amargo. Então, se o problema é o açúcar, o ideal é consumir o chocolate amargo ou meio amargo, doutor? Ela pergunta. Bom dia, Lúcia. Então, a questão do chocolate amargo, Lúcia, é que ele tem menos açúcar, né? A gente verifica a porcentagem de cacau. Quanto mais branco, né, quanto mais adocicado, né, aquele sabor mais prazeroso, que seria o chocolate branco, menos cacau, menos puro é o chocolate. Aquilo ali, na verdade, é uma mistura que leva um pouco só de cacau. Quanto mais puro, quanto mais escuro, quanto mais amargo, mais puro, mais verdadeiro, mais próximo do cacau mesmo. Entendeu? Então, o ideal seria mais amargo.
aquele sabor, apesar de ter esse paladar, né, diferenciado, é o cacau verdadeiro. Então, o ideal seria, né, para as pessoas que tendem a evitar o ganho de peso, consumir esse tipo de chocolate que é mais saudável, mais puro, com mais substâncias anti-inflamatórias, mais substâncias antioxidantes, se beneficiando aí do cacau mesmo, né, das propriedades originais do cacau, sem tantos agregados aí, tantos aditivos, né, que deixam o chocolate mais viciante. Ô, Adriana, quando o doutor falou da terra, minha boca encheu d'água. Elisa, você estava falando sobre as grávidas, né? Elisa deve estar com certeza grávida e já está e se identificou quando o senhor falou a respeito dessa questão, né? Da falta de substâncias que o organismo logo detecta, né? Em alguns elementos ali, doutor. Isso é muito interessante que, às vezes, no meu consultório, o paciente fala, nossa, ontem eu tive uma vontade de comer o biscoito recheado de limão. Uma paciente ainda falou, eu queria comer Mirabel de limão. Eu falei, nossa, esse acho que não existe mais, porque da nossa época, quando a gente era criança, existia o Mirabel de alguns sabores, né? Tinha de morango, de coco, de limão. Nós somos da mesma época, viu, doutor André? A gente levava para a escola. Era gostoso, né? Mas a gente não sabia o que a gente estava comendo. Verdade. Doutor André, é o seguinte, a gente está caminhando aqui para o final da entrevista, só queria também um alerta do senhor, porque a gente está falando do chocolate meio amargo, mas é aquela questão, né? Do bom senso se faz presente ou precisa se fazer presente muitas vezes, né? Não adianta comer 3 barras de chocolate meio amargo e achar que não vai ganhar peso. Ou então, às vezes, é melhor comer uma barrinha pequenininha de um chocolate ao leite para você se controlar um pouco mais e acabar com aquela vontade de comer chocolate. O bom senso vale muito nesse momento, né? Então, em relação a essas quantidades, né, doutor, para a gente fechar aqui. Boa colocação, Adriana. Nossa, é a quantidade, né? Claro que a qualidade interfere, né? A qualidade, né, do chocolate, mas a quantidade. Não adianta querer colocar, né, o cacau 100%, por exemplo, e esse cacau a gente comer em uma quantidade absurda. Por quê? Porque vai ter ganho calórico. O chocolate, ele tem gorduras, né? São gorduras que, com o tempo, né, com o excesso, vai para o ganho de peso. Quando a pessoa tem uma dificuldade para a mudança do doce para o amargo, eu recomendo na transição utilizar adoçantes naturais. Adoçantes que não vão ter o prejuízo desses artificiais, que a gente sabe que são propensos ao câncer. Eu posso citar o Stevia, que é uma planta sul-americana, nativa nossa aqui, né, daquela região do Paraguai, daquela região da divisa ali. Sim. É uma planta que ela macerada, os indígenas utilizavam já como um adoçante natural, não seria prejudicial, né? Até então não foi detectado que causasse câncer. A gente tem uma outra planta africana que é a talmatina, que muito potente como adoçante, tá? Um sabor mais intenso ainda do que o stevia. E o stevia ele tem propriedades, às vezes amargas, mas que podem ser retiradas. Eu até experimentei um stevia que veio dos Andes, que os indígenas fazem um processo extremamente natural, orgânico, uma produção artesanal, em que o stevia, eles retiram o amargo dele naturalmente, sem substâncias químicas. Eu fiquei assim, impressionado nessas comunidades andinas e ali da região da Amazônia, como que eles conseguem fazer uma coisa tão natural, tão saborosa, né? E sem essa questão do paladar ruim, amargo. Existem alternativas, não é isso? André Moreira, endocrinologista, conversando com a gente hoje a respeito da Páscoa. Doutor André, ótima Páscoa para o senhor, viu? Que o senhor retorne aqui em outros momentos no Super N para conversar conosco e com os nossos ouvintes e espectadores. Obrigado, Adriana. Obrigado à rádio, obrigado aos nossos ouvintes. Estamos à disposição sempre para levar informação e conhecimento para vocês, né? Continuem aí com a Adriana. Uma ótima manhã e uma feliz Páscoa para todos vocês. Obrigado. Obrigada, viu, doutor André Moreira?